Carol, rapidinho. O formulário está bloqueado, tá? Tem que abrir lá. Peraí, tá bom. Não, vou liberar agora, então. Valeu, Léo. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Era para estar recebendo respostas. Mas tá bom, eu vou arrumar aqui. Vou só terminar de dar os recados, passar a bola pro Landinho e já arrumo. Então, formulário para preencher. Games começa na semana que vem. Terça-feira a gente já começa com Age Group e adaptados. O Brasil tem 2 atletas adaptados esse ano, então é muito legal. Vamos torcer para eles, vamos dar essa força. Eu ainda não tenho confirmação se será transmitido o Age Group e o adaptados, tá? Mas a partir de quinta-feira a gente tem a transmissão oficial do Games e mais um ano teremos a transmissão oficial em português. Eu vou anunciar isso no Instagram da CrossFit Brasil daqui a pouquinho. Teremos um time reforçado esse ano, maior, tentando melhorar a qualidade para vocês, para todo mundo. Espero que vocês gostem. Assistam do nosso link em português, deixa rodando na TV do Box pelo nosso link. Vocês sabem que a gente sempre tem um relatório para fazer no final, e é legal a gente mostrar a importância desse trabalho que a gente faz. Então, eu sei que é sucesso, sempre é sucesso, mas é sempre bom lembrar vocês, assistam pelo nosso link lá, dá aquela força para o nosso time, que está trabalhando muito duro e muito arduamente para fazer tudo acontecer em uma semana, porque esse negócio foi confirmado na segunda-feira. Então, a gente está, assim, se desenrolando loucamente. Gabi Neiva, que está aqui da CrossFit Armazém 01, está me ajudando esse ano também, está sendo coordenadora, foi coordenadora da transmissão da Copa Sur, está sendo coordenadora agora do Game junto comigo. Obrigada, Gabi, mais uma vez. E então é isso, teremos transmissão em português. Para quem vai no Games, esse ano temos várias coisas legais, então a gente tem o Fan Experience, que tem várias atividades legais, vai ser enviado um calendário sobre isso em breve para os afiliados. Tem várias atividades, vai ter treino com a GoRuck, com aquelas mochilas e cargas e tal, é um treino externo, vai ser irado. Vai ter o treino no North Park, que vocês já viram acontecer, então lá naquele campo aberto, né, que é tradicionalmente o treino dos afiliados lá. E provavelmente, assim, inspirado pela Copa Sur, né, por que não pensar isso? Eu acho que sim. Pela primeira vez teremos um treino no Coliseu. Isso ainda não foi divulgado, estou passando para vocês assim de antemão já, mas em breve eles devem anunciar isso. Um treino de afiliados dentro do Coliseu, vagas limitadíssimas e tal. Então, a experiência do afiliado cada vez melhorando lá no Games. Tem o lounge de afiliados, vai ter uma conversa com o Dom Fall, vão ter várias palestras, vão ter algumas pessoas ali, alguns mentores de business que vão estar lá disponíveis para conversar com os afiliados. Vai ter um telão lindo, maravilhoso, para vocês assistirem o Games lá confortavelmente, a hora que cansar do sol, porque Madison é um sol terrível na muleira da gente. Tem café da manhã todos os dias, vai ter uma festa lá, patrocinada por um dos patrocinadores, que não me lembro agora quem. E tem aqueles goodies, né? Aquelas lembrancinhas para vocês levarem. Uma coisa importante sobre isso, que acontece todos os anos, é que às vezes você não vai, um aluno seu vai, e você quer que o aluno pegue as coisas para vocês. Esse ano mudou um pouco a relação dessa situação, que se você não vai, né? Você que é o responsável pela filiação não vai, mas o seu sócio vai, você pode mandar um e-mail para a gente. Na verdade, você vai receber um e-mail daqui a pouco, em breve, ainda hoje, com um link para você cadastrar essa pessoa. Né? Só que você não pode cadastrar qualquer pessoa. Então, eles estão pedindo lá um business partner, um sócio. Tá? Então, se não for um sócio, um aluno seu, só para buscar lá, não vai poder. Tá bom? Então, primeiro que isso precisa ser comunicado através do link que vocês vão receber. E segundo, que tem que ser um sócio ou um gerente da empresa. Certinho? Depois lá vocês vão preencher o formulário com os dados dessa pessoa para que ela possa ir no lounge. Fora isso, é um Games com 15 brasileiros, então vai ser super agitado, vai ser super legal, vamos torcer pelos brasileiros. Tem as lojinhas, tem a área de treino lá com... Os treinos esse ano vão ser dados pelo Seminar Staff, vão ser dados pela equipe da Proven, pela equipe do Matt Fraser lá do Hard Work Pays Off e da MEI. Então, durante a semana toda tem uma agenda lá com cada hora revezando aí essa equipe que dá os
treinos, é só passar lá, se inscrever, você faz. Então, se você for, você tem várias atividades para fazer. E se você não vai, é legal saber que tem tudo isso, que o Games não é só sentar e assistir as provas, que já é muito legal, mas a experiência de estar lá é muito foda. Vá para assistir, vá para ser um voluntário, participa desse evento que é muito divertido, mas é um aprendizado feroz, é muito, muito legal. Se programe para ir um dia. Ano que vem é o último ano em Madison, até agora, né? Não sei se eles vão estender mais uma vez, mas ano que vem será em Madison de novo, que é uma cidade que respira o games. Em todo bar que você vai, tem alguma coisa de crossfit, algum prato especial, alguma promoção. As cafeterias também tem alguns cafés diferentes, copos especiais e tal. Então, é uma experiência bem, bem, bem legal. Se você puder se organizar para ir, vale muito a pena. Semana que vem começam os jogos. Certinho? Quem estiver lá, manda uma mensagem para mim, a gente se vê lá, a gente toma uma cerveja, a gente se diverte por lá, entre a correria da transmissão e a correria das outras coisas. Tá bom? Landim, recados dados, manda ver. Fala aí, galera, tudo certo? Bom, uma redução drástica aí, né, nessa troca de ferramenta, então, como tudo é um aprendizado e o CrossFit é constantemente variado, eu conto com vocês para sinalizar para os colegas que vocês já têm certo vínculo e que ainda não entenderam aí essa mudança da ferramenta, que vocês os comuniquem, beleza? É muito importante que a gente mantenha a consolidação dessa comunidade virtual semanal que a gente vem fazendo, beleza? Bom, eu vou começar essa reunião, né? Claro, vou falar o título e depois eu vou ler uma mensagem que uma aluna minha me mandou aqui para vocês terem noção do quanto que é importante a gente fazer o certo, tá? O objetivo dessa reunião aqui é a gente dar ter um entendimento melhor das 4 provas que já foram anunciadas, né, em partes, pela equipe do Games. E aí, a gente sinalizou agora de manhã, né, com a CrossFit Brasil, e eu recebi essa mensagem aqui da minha aluna, ó. Primeira coisa, opa, queria ouvir essa, hein? Ou seja, é interessante, o que a gente tem aqui é interessante até mesmo para um praticante. Então, como que alguém que quer fazer o certo dentro do seu afiliado, quer ter sucesso dentro do seu negócio, não está aqui presente, né? Muitas das vezes são ferramentas muito simples que basicamente são descredenciadas por uma falsa noção de que tem alguma coisa mais importante. Aí a segunda mensagem que ela mandou foi assim, ó: eu vi aqui um povo assustado com a corrida, porque não treina no Vila, né? 5K tem sido o treino que mais aparece no CrossFit, como você mesmo disse. Então, assim, para um praticante que treina num box clássico, é óbvio que teria um monoestrutural incômodo de longa duração, né? Isso é a base do CrossFit, mano. Todo ano tem, então não deveria ser surpresa para ninguém. Agora, algumas coisas me chamaram a atenção e a gente vai falar, primeiro, de como isso seria, como vai ser, talvez, né, será aplicado no Games e como isso seria incorporado na nossa relação dentro do box, tá? Claro que aqui o maior objetivo não é a gente ficar discutindo sobre o esporte CrossFit, né? A gente sabe que ele é autogerenciável, certo? A gente precisa fazer força para o esporte CrossFit crescer? A resposta é que não. Até mesmo os crossfunk da vida, né? Os cross trash, qualquer coisa variando disso, eles estimulam o esporte. Então, um box de cross training que está cobrando metade da sua mensalidade, ele dá subsídio ao esporte CrossFit, né? Não é essa a nossa preocupação. O esporte CrossFit vai crescer independente. O que a gente tem que se ligar é qual é a transferência positiva do maior evento de CrossFit no mundo, né? Que é o CrossFit Games. Como é que a gente faz uma transferência positiva para o nosso negócio, né? Obviamente, tem que ter valor a gente, tem que ter diferencial para a gente, e não simplesmente uma relação unilateral com a empresa, tá? Eu ainda não sei mexer nessa ferramenta, eu vou explorar aqui, vamos ver se eu consigo, tá? Bom, primeiramente, não sei se vocês estão vendo, espero que sim. Essa é a página do CrossFit Games, tá? Só para vocês terem noção, 1,7 milhões de seguidores. Se a gente tentar aqui botar só o CrossFit, ó. Tá vendo?
O esporte é altamente gerenciável por si só, tá? Tem quase o dobro. Então, isso aí só corrobora para o nosso discurso, beleza? E aí eu separei algumas outras coisas aqui. Primeira prova que eu selecionei foi Ellen, tá? Essa prova é um benchmark da CrossFit, um girl, né? Um benchmark classicaço da CrossFit. E vocês estão conseguindo ver? Não? Agora Tá, não, antes estava rolando. beleza, deixa eu tentar aqui de novo. Me sinalizem, tá? E agora? Tá, né? Ainda não. Ah, agora foi, agora foi. Beleza. É uma foto aí do Justin Medeiros. Ellen é um benchmark da CrossFit clássico, um girl, né? A maioria das características dos girls da CrossFit são workouts curtíssimos, né? Entre curto e curtíssimo, abaixo de 10 minutos. O que eu quero chamar a atenção para você desse benchmark, primeiro eu vou falar a estrutura, são 3 rounds de 400 metros de corrida, 21 kettlebell swings e 12 pull-ups, né? Atletas de alto rendimento aí, eles costumam colocar esse treino abaixo de 7 minutos com certa proeficiência, né? E agora eu vou interromper porque eu vou falar aqui, porque eu não gostei dessa ferramenta, Carol, vou ser sincero, a gente tem que usar, mas assim, me deixa meio tonto. Esse benchmark é interessante, mas ele veio pra gente com uma palavrinha que me incomodou, que foi o seguinte, ó, os melhores atletas em volta do mundo vão competir no título de melhor, o mais condicionado do mundo. Aí fala assim, ó, todos os atletas de individual e do age group, ou seja, daquelas características do Kids e do Master, né, vão fazer uma versão do benchmark. E aí, eu, como dono de boxe, eu adoraria ver esse workout sem ser uma versão. Eu adoraria ver esse workout natur, né, puro. Por quê? Porque aí a gente já vê uma das frases mais icônicas da apostila de nível 1, que é a diferença de um atleta de alto nível para sua avó é dada pelo grau e não pelo estilo, né? Ou pelo tipo. Então, eu tava louco para ser o Ellen clássico. Aí, quando eu vi essa versão, eu vou ser bem sincero aqui, que eu fiquei meio assim, não precisava, né? Não precisava, a intensidade ia ser ali. Então, provavelmente, vai ter alguma alteração nesse benchmark. Agora, por que é interessante a gente, inclusive, estudar o movimento CrossFit para a gente entender o nosso público? Eu dei uma roladinha assim entre os comentários, né? E aí eu vi um comentário que me chamou muita atenção. Foi o seguinte: com certeza esse kettlebell vai ser mais pesado, porque para um atleta de alto rendimento, esse kettlebell de 24 quilos é uma carga irrisória. E é mentira, tá? Isso para mim é mentira. Se tá leve, o que você tem que fazer no CrossFit? Mais rápido, tá? Então, assim, isso é o que o seu aluno pensa. Isso é o que o seu público pensa. E dentro do processo educacional do nosso boxe, é isso que a gente tem que ir contra, né? O ideal nesse benchmark, que é uma prioridade tarefa, num âmbito de tempo curto, ou seja, idealmente sub 10, a gente deveria adaptar ou o kettlebell swing ou o pull-up para que ele fique primeiro dentro desse padrão de 10 minutos para ser considerado um workout curto. Então, olha como é que o aluno pensa. Ele pensa que, não, um atleta de alto rendimento tem que pegar mais no kettlebell swing. Mas isso reduziria a intensidade. A gente sabe que reduziria a intensidade. Por quê? Se o tempo aumenta e o tempo dividiu toda a equação, bem, vai diminuir a potência média, né? Então, assim, basicamente, esse workout, ele veio com... Eu fiz assim e depois me frustrei, porque eu gostaria de ver ele ao natur. Agora, qual é a parte boa dele ter saído? A gente incorporar o Ellen no nosso box como um dia de programação simples. Você vai fazer o workout do Games. Aí o nosso discurso vai ter que ser corroborado, né? Para falar, claro, que a gente vai ter que fazer ele como prescrito, como ele foi criado para o mundo inteiro, e lá na Copa do Mundo de CrossFit ele vai ter certa alteração, mas você vai fazer o mesmo estrutura de treino, né? Com corrida, kettlebell e pull-up. Agora, como que a gente faz para aplicar esse benchmark? Primeira coisa, a gente tem que identificar qual é a prioridade de tarefa ou tempo, né? Esse workout tem como prioridade tarefa. Prioridade é o que é fixo, você deve garantir que todos os seus alunos tenham tempo hábil para completar a tarefa. Idealmente, você não varia muito em cima do tempo de estímulo, tá?
para você não descaracterizar o workout. Então, se esse workout tem como característica ser um sub-10, ser um workout curto, né? Idealmente, você vai dar ali uns 2 minutinhos a mais no time cap de gordura, mas não vai transferir esse workout para um workout médio, né? O que eu quero dizer com isso? Idealmente, esse time cap é um time cap de 12, e você faz a alteração ou scaling em cima da característica necessária para manter o seu aluno dentro desse time cap. Lembrando que o nosso aluno, ele avança muito mais na carga do que na forma de treinar. Então, por que os benchmarks são interessantes? Por que treino curto e intenso dá mais resultado? Porque ele transforma a forma do aluno treinar. Ele vai em cima da intensidade. Ele busca séries mais longas, ele trabalha num âmbito ali de pouco descanso, rápida transição, vai ver que não vai beber água, né? Uma característica clara de aluno que não sabe treinar ainda CrossFit é em workout curto ele beber água, tá? Isso é claríssimo. Você tem 10 minutos para completar a tarefa, você vai beber água? Você não vai morrer desidratado em 10 minutos, né? Então, assim, não existe isso. Então, é uma boa observação. Então, dentro desse Ellen, transferência quase que completa para o box, uma oportunidade de você comparar com scores pregressos e futuros, né? É um benchmark. Então, muito importante que nesse dia também tenha o quadro branco. E eu sugiro, não é o único jeito certo, mas eu sugiro que você coloque um time cap de 12 minutos para não variar muito do tempo que ele é um treino curto, ou seja, até 10 minutos, e aí adaptações como necessário, tá bom? Segunda tarefa, e agora eu vou tentar compartilhar. Bom, segundo, eles mostraram esse gráfico aqui, que é um gráfico interessantíssimo, né? É um gráfico que ele vem premiar quem vem fazendo certo há bastante tempo, tá? O que ele veio fazer? Ele veio colocar os singlets, ou os single elements. Ele colocou uma modalidade por tarefa, deixando isso bem claro, né, para todo o público do CrossFit, né? Esse gráfico, ele mostra que o CrossFit, ele é a interseção, ou seja, o ponto em comum entre esses três mundos, sendo esses três mundos o mundo dos monoestruturais, aqui representados pelos 5 quilômetros de Ruck Run, a gente vai ver o que é isso já já. Depois, um Gymnastics Skill Test, né? Ou um dia de ginástica. Lembrando aqui, ó, ginástica, skill em inglês, habilidade. Então, teste de habilidade ginástica, tá? Então, esse aí vai ser um dia, uma prova apenas ginástica, então um dia de um elemento só. E aqui, ó, o Olympic Weightlifting Total. O LPO clássico representando o dia de levantamento e arremesso de peso do CrossFit, tá? Vamos nessa. Separando por partes. Eles colocaram o 5K de corrida, só que eles colocaram o Ruck Run. Então, vai ter uma carga externa nessa corrida, muito provavelmente na parceria com a GoRuck, que é uma coisa clássica já que o CrossFit vem fazendo também, né? Que é a marca de equipamentos para militar, camping e etc. Então, provavelmente, eles vão correr com as mochilas ou alguma carga externa desse gênero, tá? O que é interessante, na última vez que isso aconteceu, o 5K de corrida foi ganho por um cara, se eu não me engano, eu não sei se ele era neozelandês, australiano, era uma coisa assim, era um cara, Peter Martyr, alguma coisa assim, tá? E aí, ele conseguiu botar um pace que é difícil para a gente colocar os alunos para pegarem, sem carga externa, tá? Lembrando que ele estava com 22,5 quilos, ele estava com 50 libras adicionadas no peso corporal dele. O que muda não só o eixo, porque estava atrás, quanto provavelmente um atleta de 95 quilos estava pesando ali, né, 100 e balará, tá? Então, interessantíssimo a gente colocar eles como referência para quando você programar os seus 5K de corrida, você dá essa referência para o seu aluno. Olha, os melhores atletas do mundo correm 5K de corrida com carga externa em tanto. Então, idealmente, a gente vai ficar dentro de tanto para tanto, tá? O que é interessante? Carol, se você puder me ajudar, não sei se você está aí, mas se você puder me ajudar, que eu devia até ter feito isso. Sim. Tá? Mas entrar no site do Games e ver o 5K de corrida de 2021, que tem lá o tempo.
Aí eu só queria, perdão, tá? Desculpa. Tô abrindo. Não, tranquilo, tô abrindo. E aí, por que eu tô falando essas características da gente pegar a prova e trazer? Gente, vocês estão vendo a importância do quadro branco? Vocês estão vendo a importância dos scores? Eu continuo vendo a galera descredenciando o quadro branco com suposta afirmação que isso estimula competitividade ou que pessoas roubam ali. Isso tudo não é nosso problema. A gente não está preocupado com as exceções utilizadas errado. A gente está preocupado com essa ferramenta sendo utilizada para contestar ou para confirmar a evolução do treinamento ou para dar medidas claras, alvos claros para o seu aluno, tá? Então, assim, cuidado com esse descredenciamento do quadro branco, porque tudo que eu vou falar aqui hoje, você vai ver que eu vou chamar atenção para alguns resultados mensuráveis, uma vez que o CrossFit ele só é um método porque ele é observável, reproduzível e comparável, tá bom? Então, esse Ruck Run para a gente veio como um blast, uma coisa excelente. Agora, professor, 5K de corrida é chato. Pessoas reclamam, é o dia que eu tenho menos gente dentro do box, tem sido um problema sério, eu tento fazer certo, mas aí eu coloco o programa, vai, 1/3 do meu time só, a galera reclama, tem alvoroço nos grupos de WhatsApp, eu fico desestimulado de dar essa aula com pouca gente. Gente, isso tudo aí eu também conheço, eu tenho um box, tá? Então, quais são estratégias interessantes para você fazer para que esse problema não seja um problema seu e passe a ser uma escolha do aluno propriamente dito, tá? A primeira coisa, tudo que o aluno escolhe afasta dele do resultado que ele gostaria de ter. Isso é uma frase clássica. Por mim, essa frase estaria assim, ó, escrita em todo o box de CrossFit. Aquilo que você quer é construído no dia que você não quer vir. Alguma coisa desse gênero, saca? Porque eu acho que essa é um ensinamento clássico. Mas dentro do business é importante que a gente tenha um desmame ou um processo educacional para que não seja frustrante para a gente também, né? Eu conheço esse sentimento. Então, primeira forma que você pode fazer para o 5K ser menos traumático. Se você funciona, por exemplo, de segunda a sábado, uma forma ideal para você chegar e colocar, né, assim, uma pimentinha, uma troca, uma carta na manga, é você fazer um evento de 5K no domingo, tá? Porque é um dia excepcional, você nunca abre no domingo. Domingo é o dia de descanso. Aí você faz um grande evento, pode ser conectando a um evento de corrida mesmo da sua cidade, que costuma acontecer no domingo. Pode ser você criando esse evento, né? 5K em volta de uma lagoa, ou na beira da praia, ou num parque arborizado, mas usar o domingo, desse dia de descanso, um dia extraordinário, né? Como alternativa, já é uma coisa boa, tá? Uma outra coisa muito boa é a gente fazer o quê? É a gente colocar o 5K de maneira intervalada, dentro de janelas de pacing, tá? Então, você pode programar essa forma em qualquer dia da semana, né? Costuma-se ter mais adesão nos dias de terça e quarta-feira, porque as pessoas evitam a faltar nesses dias, tá? E aí, o que você costuma fazer? Você pode optar por fazer. Botar janelas de tempo que você gostaria que a corrida de 1K, ou seja, de 1 quilômetro de corrida, fosse enquadrado dentro dessa janela de tempo, tá? Então, vamos dizer o seguinte, galera, a gente vai fazer 5 voltas ou 5 rounds de 1.000 metros de corrida. Cada janela de 1.000 metros, ela tem que estar dentro de 6 minutos. O score de hoje é as 5 parciais de 1.000 metros, tá? Isso costuma ser melhor entendido do que 5K all array, né? Tipo assim, solta 5K, é mais traumático para o aluno. Isso pode ser incorporado com redução também de volume, ao invés de fazer 5K, se você fizer 5 voltas de 800 metros, você reduz o volume e é uma métrica que os alunos já estão mais acostumados, 800 metros, né? Então, assim, é uma outra alternativa. Você colocar alternadamente 800 metros de corrida 5 vezes dá 4K. Uma outra forma de você estimular o 5K de corrida, ou essa corrida mais longa, é você fazer um revezamento durante um tempo. Como funciona isso?
Vamos dizer que a gente coloque um período de tempo, um unwrap de 40 minutos. I go, you go. Ou seja, um aluno dá a volta, chegou dentro do box, mão com mão, o outro aluno dá a volta. E essa característica seria uma característica que faria com que eles corressem intenso, porque o outro colega vai estar parado, e vira um fartlek tradicional, né, dentro da educação física. Então, assim, a gente acaba pegando aí um intervaladão clássico e estimula um certo volume. O que importa, realmente, é você, antes de falar que não dá, antes de você evitar completamente, porque os alunos, pensar em estratégias de fazer o que você quer da forma que o aluno esteja presente, tá? No meu primeiro 5K no Vila em 2018, eu coloquei um treino bem... eu já até comentei essa conversa aqui, tinha um treino com bar muscle up, power clean, box jump, botei no aplicativo, quando eles chegaram lá era 5K de corrida. Aí, mas no aplicativo tá outro. Eu falei, pô, desculpa, eu coloquei errado. E aí, foi assim, peguei um monte de surpresa, e foi o que foi, combinei com a galera de 6 da manhã que não contasse para os próximos, né? Já fiz corrida de 5K também, onde eu soltava com intervalo, 2 ondas. Uma onda mais lenta primeiro, uma onda mais rápida depois, não podia ser ultrapassado. Se você fosse ultrapassado, você entrava no box e pagava uma quantidade de burpee, né? Então, assim, virava um pique, quase um polícia ladrão na rua, né? Foi meio traumático, porque a galera, os vizinhos assustaram, tá? Mas, assim, é um tipo, é você pensar em fazer esse workout, que é um workout extremamente importante para a disciplina de se manter em movimento, tá? É importante você sustentar o desconforto. A maioria dos treinos está em você reduzir o tempo de você estar parado, né? E em 5K de corrida, se você vai demorar entre 30 minutos e menos de 20, com certeza o segredo está em você não parar, não botar a mãozinha no joelho, não beber água nesses 5K. Então, ensina o aluno a entrar em intensidade dessa maneira e, através dos resultados, isso dá muito certo. Carol, Landim, sim, minha dúvida é, você quer ver aquela prova de 6.000 metros com o Ruck? Isso. Foi de 2019? É isso aí. Quem ganhou? Foi um cara grandão? Deixa Dá eu para ver ver aqui. a foto? Peraí. Foi aqui o Matt Fraser deixou cair um pedaço, um Quem saquinho. ganhou, deixa eu ver aqui, Ruck. Quem ganhou a prova foi o Lucas Hogberg. Ele que é enorme, é sueco, não é? Uma coisa assim? Isso. Uhum. Top. Então, é um cara alto, né? Então, assim, a frequência de passada dele auxiliou, o peso corporal dele também faz com que aquela carga externa que era fixa para todo mundo não seja muito proporcional ou muito desvantajosa ao peso corporal de atletas menores e mais leves, né? Dá uma olhadinha, eu não consigo enxergar. Aí, ó, pronto. Aumenta. Aumenta mais, que eu não tô conseguindo enxergar. Top. Olha lá, ó. Ele correu 6.000 metros em 24 minutos. Com 22, chegando até 22 quilos de. Como é que se diz? De carga na mochila, De né? carga externa. Só que olha só, se tu pegar 24 e dividir por 6.000 metros, ele correu com um pace de 4 por 1.000 metros. Cada 1.000 metros ele pagou em 4 minutos. É um animal. Com 22 quilos, mano. E assim, ele parava, montava e corria. Eu não sei se vocês lembram dessa prova. Então, olha só. A gente costuma botar 5 minutos para os alunos fazerem 800 metros, né? Ele pagou 200 metros a mais em 1 minuto a menos. Então, isso aqui é uma métrica de intensidade top, tá? Era esse Joshua aqui, ó, que eu lembrava que... Acho que ele tem um cabelinho mais alto, mais maiorzinho assim, saca? Ele estava em segundo, mas era isso mesmo, são atletas maiores, tá? Então, olha só, loucura, né? Loucura, eu acho. Isso aí, para mim, é muito forte. Os 7 primeiros lugares abaixo de 25 minutos, né? Olha isso. Loucura, tá? Loucura. Top. Obrigado. Então, assim, isso aí é a importância do quadro branco, tá? A importância do quadro branco é essa. Então, eu colocaria aqui, por exemplo, ó, atletas de... Olha as mulheres, ó. Olha só, isso aqui pode ser, essa referência aqui maior, claro que a gente vai correlacionar características biológicas também, né?
a pessoa mais rápida do mundo para velocidade é do sexo masculino e da distância também. Então, a testosterona, ela tem um agente aí, precursor biológico, favorável a esse tipo de tarefa também, tá? Agora, elas estavam com 15 quilos e são atletas ainda mais leves. O interessante é que a Emily Holt é baixa, tá? Então, assim, essa aí foi fora da curva, porque ela é bem baixinha e correu aí abaixo também de 5 minutos por 1.000 metros, tá? Com 15 quilos, eu acho que elas estão. Se bem que não, eu acho que era a mesma carga, não era? Não, eu acho que era 15, devia ser menos, não é possível. Depois a gente vê esse detalhe e passa para vocês. Ó, Ruck, mulheres, mesma coisa, mano. Puta que pariu, isso é loucura. Olha só, então representou aí muito mais porcentagem do peso corporal, tá? Por isso também o acréscimo no tempo, tá? Eu tenho feito muito isso aqui no Vila. Eu tenho colocado, independente do gênero, né? Eu tenho colocado homens e mulheres para pagar a mesma quantidade, por exemplo, de caloria no remo e na bike. E aí eu tenho colocado como meta as mulheres passarem pelo menos alguns homens. E isso tem aumentado muito a intensidade das mulheres, e elas estão começando assim, guerra do sexo mesmo. E tá ficando top, porque as minas estão pegando e é muito homem, não é pouco homem, não. Então, beleza. Show. Próxima coisa que a gente vai ver é a nossa... Eu vou passar todas, depois a gente vai para perguntas ou dividir aqui para eu não perder o fio da meada, tá? Ainda com relação às nossas provas declaradas, mais uma vez aparecendo aqui, ó, Gymnastics Skill Test. A ginástica tem sido a vertente mais variada no CrossFit desde a sua criação, né? A gente vem evoluindo bastante com press to handstands, piruetas, handstand walks em cima de paraletes, né? Os próprios pegboards, que eram uma coisa assim inimagináveis e hoje em dia já viraram meio que rotineiro, né? E aí foi ano passado, inclusive, vindo como legless no pegboard. Saltos de corda não são movimentos estruturalmente ginásticos, mas têm sido incorporados na ginástica pelo seu componente coordenativo muito elevado, né? Então, assim, é bem provável que a gente veja um salto de corda nesse Gymnastics Skill Test, mesmo como característica de movimento, ele sendo um movimento monoestrutural, tá? Eu não duvido que tenha os press to handstands, foi uma coisa muito chamada, né, pela CrossFit nesse ano que passou, inclusive tendo uma série com a Anne Sakamoto, tá? Não duvido. Os paralelepípedos, corridas em handstand com obstáculos, isso tudo já é bem característico, e, inclusive, alguns atletas são quase que, como é que se diz? Os favoritos para essa prova, como a Danielle Brandon e o Patrick Werner, que tem background de ginástica, né? Então, o ginástico no CrossFit quer dizer você trabalhar com o seu próprio corpo, né? Nenhuma carga externa. Então, tem sido, sim, uma coisa de louco. Eu lembro que teve uma época que eles colocaram um movimento que ainda não era a hora de colocar, que foi o handstand push-up no ring, tá? Aquilo ali foi um show de horror. Hoje em dia, eu não duvido que volte, porque hoje em dia os atletas estão muito mais habilidosos, tá? Então, assim, pode ser uma variação interessante, e pullovers, por que não, né? Vai ser interessante ver essa análise do Gymnastics Skill Test. E aí, o levantamento todo, uma prova aí de levantamento clássico, né, de LPO, onde todo mundo vai pagar os snatches, e aí depois todo mundo paga os clean jerks, e o seu resultado é a soma dos dois scores, então é o somatório do peso total levantado numa máxima de snatch e uma máxima de clean jerk. Assim, a gente sabe que essa prova aí, para o brasileiro, se fosse ano passado, para a gente seria melhor, a gente tem um dos melhores levantadores olímpicos aí dentro do meio do CrossFit, né, mas ele não está presente esse ano. Então, vai ser uma prova com certeza muito interessante de ver, tá? Mas aí eu, como dono de boxe, eu peço que vocês chamem menos atenção para essa prova do que para outras provas, tá? Caso contrário, o aluno vai associar que CrossFit é LPO e a gente sabe que não é, né? É só você ver que o melhor atleta do mundo, 2 vezes, né, bicampeão, ele não é o melhor levantador olímpico
ao Justin Medeiros, né? Então, assim, se eu não me engano, ele foi cortado naquele do Snatch na terceira ou na quarta rodada, tá? Então, assim, cuidado com o que você chama a atenção dentro do boxe, porque seus alunos copiam até a forma que você se veste. Quem dirá o que você gosta, tá bom? Então, presta bastante atenção quanto a isso. Essas quatro provas aí costumam ser entre 12 e 14 provas. Então, assim, eu acho que elas foram publicadas antecipadamente, basicamente para consolidar a metodologia, tá? Foi um monoestrutural, um levantamento, uma ginástica e um triplet, né? Um curto e intenso triplet. Então, assim, isso aí mostra que a nossa metodologia, que é o que define, né, o sucesso do nosso negócio, porque uma vez que a gente começar a botar leg press dentro da academia, uma vez que a gente começar a botar cadeira extensora, começar a acreditar nessa balela ridícula, né, dos Instagrams, que agora tem que fazer fortalecimento para fazer crossfit. Gente, o crossfit é um programa de fortalecimento, né? Trabalhe os indivíduos como indivíduos que você não vai ter essa necessidade de ficar botando vagabundo na Smart Fit. Cuidado, tá? Não cometam erros que depois vocês vão reclamar por uma escolha de vocês, tá? Cuidado com isso, tá? Então, assim, isso aí consolida o que a gente faz. Você que está programando corrida, agora você tem, um trunfo na manga, né? Olha lá. Ué, você quer mais crossfit do que uma prova do Games? Né? Olha só. Você programou Ellen, deu 12 minutos, teve aluno que terminou em 9 e está falando que o treino foi fácil. Espera para você ver o que vai acontecer, né? Ó, se foi fácil, por que você não fez mais rápido, né? Esse treino foi concluído por pessoas aí com menos tempo que você. Então, se para eles fizeram em menos tempo e estão assim no chão, ó, por que foi fácil para você, né? Então, a gente tem fundamento. O nosso método, ele é consolidado em observação, tá? Como é que a apostila começa? CrossFit é um método empírico, né? O empirismo do CrossFit é a gente fazer avaliação através da prática. Tá? Não é faça o que você quer e tudo é CrossFit, não é isso. Até porque para ser CrossFit tem que ser mensurável, então tem que ter resultado. Treino sem resultado não é clássico CrossFit, né? Então, assim, olha o tanto de coisa que a gente consegue tirar de informação simplesmente porque a gente conhece a metodologia e a gente começa a receber, né, alguns subsídios da fonte, e nesse caso nem foi da fonte que vem mais subsídio, né, não foi da CrossFit Training, foi da CrossFit Games, tá? A última coisa que eu vou falar, que a gente abre para perguntas, comentários e etc., é um post clássico, tá? Que o Dave Castro costuma fazer, e ele já fez aqui na página dele, ó, do lago, e ó, Beautiful Morning in Medicine. Bom, não tenha dúvidas que o meio aquoso, ele é necessário para o CrossFit de alto rendimento. Um atleta de CrossFit que não nada, ele não é um atleta de CrossFit, né? Então, assim, o que eu vou chamar a atenção? Eu vi, né, um dos nossos colegas aqui de profissão, o que é o Julião, da Reduto, ele fez um evento de maratona de natação, mano, né? Um revezamento aí nas baias, na piscina. O box dele é dentro de uma universidade, se eu não me engano, e aí tem uma piscina lá. E ele fez um evento de CrossFit na natação, né? Então, olha a possibilidade. Eu já fiz um evento de CrossFit, que inclusive o Ebert da Ubuntu estava aqui, onde a gente foi para a piscina do Colégio Militar, aqui do Rio de Janeiro. Então, gente, vocês podem fazer muito mais do que vocês fazem, pensando que cada evento que você faz é uma forma de atrair novos alunos, ou seja, evento de captação, de retenção, porque os seus alunos que participam dos seus próprios eventos viram seus principais defensores, e de constantemente variado, né? Ano passado me colocaram para fazer um briefing na CrossFit.com, e eu fiquei bem puto, porque o treino era 200 metros de natação, 5 rounds, né? Então, assim, eu já tenho que dar a opção, mas é uma possibilidade de você fazer o quê? Criar um evento, tá? Então, nunca acostumem, nunca achem que vocês estão fazendo o máximo que vocês podem, porque a gente sabe que o constantemente variado do CrossFit, ele estimula a gente constantemente também
sair da zona de conforto, quanto à programação, quanto à localização, tá? E etc. Então, usem e abusem desse método, utilizando todas as ferramentas que a gente tem, que são ferramentas, sim, de ensino, de melhora do condicionamento físico, mas como dono de negócio, como pessoa que precisa da subsistência sendo dada proveniente do seu negócio CrossFit, é uma ótima forma de você aumentar, por exemplo, o seu valor agregado à sua atividade, isso não ser um problema quando você vai fazer a readequação anual, tá? Eu fiz um evento logo antes de anunciar o nosso reajuste. O que deu? Nada. Ninguém reclamou absolutamente nada, tudo certo, toco o barco e aumentei meu ticket médio sem perder aluno por conta disso, né? Então, assim, pensa sempre que o nosso negócio, ele é construção. E se é construção, dá trabalho, mas alguns investimentos rendem mais do que provavelmente um tráfego pago sem nenhuma personalidade, né? Ou, como a Carol gosta de falar, aqueles post panfleto, né? O que você acha que gera mais leads, né? Um post panfleto ou todos os seus alunos postando nas redes sociais dele que eles estão numa piscina ou numa praia com o CrossFit, tá bom? Deixa eu tentar ver como é que funciona esse chat, que eu sou um ignorante. Então, ó, já achei aqui. Juro que quando... Eloy, tá vendo? É isso. O resultado que você busca tá no treino que você falta. Eu tenho uma frase de 2018 parecida com essa, mas eu não lembrei. Hoje em dia eu tô com muita frase, eu tenho que escrever meu livro logo. Alexandre Braz aqui, lá da Ponta Porã. Inclusive, irmãozão, muito obrigado pelo vinho. Esse cara é um cara especialíssimo. Fez o nível 1 comigo, encontrei uns treinadores dele lá no Mato Grosso do Sul. Ele me deu um vinho. Que absurdo, hein, mano? Muito obrigado. O colega dono de boxe falou que avisou a turma que o determinado dia e horário seria sorteado. Eu vi isso aí, tá, mano? Isso aí foi interessante. Isso, eu vi. Foi o sorteio para qual turma faria 5K. Eu também vi essa aí é uma boa estratégia. E aí é só tomar cuidado, né? Porque tem que pensar nos prós e contras. O pró e contra seria um aluno que treinaria em horários diferentes, ele cair tendo que fazer 5K 2 vezes seguidas, né? O cara que treina, por exemplo, segunda-feira de manhã e terça-feira à noite, pode ser que ele treine 5K na segunda e na terça, se o horário for sorteado, né? Mas eu achei interessante pelo ineditismo, tá? Denise, a gente tem feito aqui também, tá sendo bem legal, parabéns. Ronês, as mulheres do meu box passam o carro, as minhas também. Mulher tem uma coisa que o homem não tem. A mulher, ela naturalmente, assim como todos os outros estilos, né, de pessoas diferentes daquele normativo, branco, hétero, cis, né, tem um quesinho de que tem que se provar. Infelizmente é verdade, né? Eu falo isso porque eu sou preto e, assim, em determinado momento da minha vida eu tive que me provar mesmo sendo uma pessoa normal, né? Eu sou branco ou eu sou preto, eu sou gente, do mesmo jeito. Em determinado momento da minha vida eu estava numa situação que eu tinha que me provar. E naquele momento eu desbloqueei a habilidade de fazer mais do que o mínimo, tá? Então a gente costuma ver mulheres treinando muito mais da intensidade do que homens, tá? Os homens são mais corajosos, assim, confiantes, mas erram muito mais, passam muito mais mal, é uma loucura. Mas isso é uma característica que você vai ver quando você analisar o macro, tá? E também são muito mais suscetíveis a machucar, tá? Bom, ser criativo te deixa exclusivo, exatamente, né? Exatamente. Essa é uma frase ótima que fala bastante, por exemplo, da sua possibilidade de influência, não você ser influenciado pelo mercado, mas o oposto, você criar a demanda do mercado, tá? Bom, excelente. Vamos abrir para contribuições aí? Eu não sei como é que funciona levantar a mão, eu não sei como é que funciona isso aqui. Aí, ó, levantou a mão. Já levantei a mão aqui. Tem uma fila. Manda, Eric. Tem o Eric primeiro aí. Toma, eu não sabia. Manda bala. Opa! Cara, boa tarde, pessoal. Eu tô com a dúvida aqui, que eu não sei se eu já fiz um comentário sobre esse meu aluno, se foi aqui na reunião ou se foi lá no grupo de WhatsApp. Então eu vou refazer esse mesmo comentário para poder entender. Aliás, galera, vale a pena destacar que o grupo do WhatsApp não é um grupo oficial da CrossFit Brasil, tá? É um grupo que eu criei, tem bastante afiliados, mas não é um grupo oficial. Quem quiser entrar, é só falar comigo aí, que tá massa. Eu tenho um aluno que ele sempre foi muito, muito teimoso com questão de resultado.
né? A gente sabe que ele não tem o condicionamento que ele coloca, que ele tem. E não é nem o lance de, tipo, se perder em contagem, não, é o lance que ele realmente quer colocar, que ele tem aquele resultado, que ele fez aquela coisa, e todo mundo sabe que não fez. Aí quando alguém comenta com ele, enfim, ele acha ruim, ele não gosta, ele reclama, mas é aquele treino de você, sei lá, você fazer um Fran e ele colocar que terminou em dois minutos e meio e sair andando, falando, conversando, tá ligado? É nesse nível. Aí, anteontem rolou um negócio lá na box, assim, que muita gente colocou o resultado que eu observei e falei assim, bom, estamos criando como é que é a palavra? Estamos criando um trending aqui, né? Tipo, muita gente colocando resultado que eu sei que não foi. Porque eu criei o treino e eu sabia que não era para ter aquele resultado. E eu sabia que quem realmente faz o treino, tem muita gente que de fato fez o treino que não fechou. Eu falei, bom, então eu vou ter que endereçar isso aí, porque está afetando demais já o pessoal. Fui botei um textinho lá, né, no grupo, sobre a questão de seguir os números certinhos, porque atrapalha a comunidade, atrapalha quem está treinando e tudo mais. E aí, obviamente, quem se doeu, algumas dessas pessoas que não fizeram o treino como deveriam fazer, e esse cabra, né? E ele hoje, né, ele chegou lá, ele chega todo sorridente, ele conversa com todo mundo, ele brinca com todo mundo, isso aí não muda, mas ele chegou lá hoje, na hora de botar o resultado, eu vi a hora que ele terminou, eu tenho um assistente que, né, a minha recepcionista, ela que bota o nome no quadro e ela bota os resultados no quadro. Na hora que ela chamou ele para botar o resultado, ele bota aí interrogação. E aí, obviamente, que ele está fazendo isso para poder chamar a atenção, para poder, enfim, porque ele gosta de atenção, porque é aquela coisa toda. Então, você falou, você colocou aí sobre o quadro branco, Landy, você falou no início sobre o quadro branco, falou sobre essa questão, né, de observar os resultados dos próprios atletas, e eu já estava pensando, né, em colocar um treino dos games semana que vem, e aí, enfim, agora saindo aí, né, o benchmark eu já vou colocar. Então, como você falaria, assim, para eu endereçar para esse aluno, especificamente, que agora está querendo chamar atenção e não colocar o resultado no quadro, para chamar atenção para esse lance da importância de colocar o resultado correto, colocar o resultado correto e como ele está afetando as outras pessoas na comunidade. Enfim, é isso. Bom, boa pergunta. Isso tem sido um problema, e é um problema assim que eu vejo muitos treinadores com ele, né? Eu vou indicar sempre que vocês entendam que você falar com o aluno não funciona, tá? Vou falar isso com todas as palavras. Porque uma vez que você abre para um diálogo, você coloca os dois no mesmo patamar. E aí causa a falsa impressão que tem uma avaliação diferente do que realmente é, que ele tem possibilidade de discutir, de retrucar, de replicar. Então, a palavra, ela nesse caso, ela não é a melhor alternativa. Eu sugiro que você, eu não sei se você já leu, mas um livro chamado Monge Executivo, tá? Tem uma parte sobre liderança servidora, que o principal mestre desse livro, né, o Simeão, ele utiliza muito mais approaches, né, ou abordagens em cima de perguntas e estratégias do que em cima de conversa, onde fale comigo, eu vou te responder, eu estou falando com você sobre esse assunto que te dói. Tá? Então, foge disso, não manda mensagem em grupo, porque senão o mesmo aluno... Você sabe o que acontece? Quando você manda alguma coisa no grupo falando disso, um aluno chega, brincalhão, pega, printa ou encaminha para o outro aluno e fala assim, toma aí, ó, babaca. Sempre acontece isso. É a pilha do aluno. Então, para esse tipo de coisa, você vai ter que ser um pouco mais delicado. Dicas que eu dou para você é o seguinte, todo treino curto, tá? Digamos que seja um Karen. Karen tem que ser sub 10. Esse treino curto, ele é muito melhor feito se ele for feito extremamente em cima da intensidade, né? Soltem 2 baterias. Simples. Os benchmarks, eles têm essa nomenclatura, benchmark, porque eles são treinos referências. Nem todo treino seu vai ser uma referência para você avaliar condicionamento físico geral da sua comunidade. Agora, os benchmarks serão. Então, o que eu faria?
Porque você tá com esse problema aí, que é um problema de liderança, tá, Eric? Eu não vou passar a mão na tua cabeça, é um problema de liderança, seus alunos ainda não entenderam o seu discurso com a contundência que você poderia ter. O que eu faria? Eu pegaria como referência os treinos referência. E aí, para eu garantir que o treino referência seja fidedigno, eu sempre soltaria em 2 baterias. Vamos pegar, você escolheu 7 benchmarks para você, tá, man? Então, um dos seus benchmarks, por exemplo, vai ser 1.000 metros de remo. Não tem como roubar. Programou o remo, ele zerou, tem lá o score. Não precisa soltar em bateria, você pode soltar isso até em um evento. Galera, além do treino do dia, eu vou deixar esse remo aqui para vocês, e eles, basta programar e depois tirar uma foto e me mandar, ele vai ser uma referência para a gente avaliar o condicionamento físico monoestrutural em 1.000 metros. Pronto, matou um dos benchmarks. Segundo benchmark que você pode definir é, por exemplo, o próprio Frank, que você falou que o aluno fechou em 2 e pouco, você tendo certeza que ele não fechou, né? Esse benchmark, mano, se você botar esse benchmark Frank, um time cap 9 minutos, no seu plano de aula você vai fazer um excelente briefing, um ótimo aquecimento geral, um aquecimento específico característico e vai soltar um round de prática. Ainda assim, vai sobrar uns 25 minutos. Perfeito. Primeira bateria do round de prática, banheiro, já treina com outro colega contando as suas repetições e pegando seu score, como se fosse um evento, e daí, ótimo. Enquanto o aluno está descansando, o segundo grupo faz o round de prática, aquece de novo, e aí você solta agora o aluno 1 contando do aluno 2. Você pode fazer isso com qualquer workout curto, a maioria dos workouts curtos da CrossFit, eles têm a característica de sobrar tempo em aula para você fazer isso, salvo a Amanda, que é squat, snatch e muscle na argola, tá? Então, estratégia, mano, a gente tem as ferramentas. E aí evita ao máximo esse negócio de você descer do seu papel de treinador que tem o conhecimento técnico e resolver na palavra. Foge disso, isso é furada, tá? Isso é furada. Quando o aluno entrar em contato com você, aí você só dá a informação, mas você procurar resolver através de texto no WhatsApp ou palavra, você dá muitas costas que a gente fala nessa relação. Aí eu não faria isso. Então, minha dica para você, para solucionar de uma vez por todas esse sistema, pegaria só os benchmarks. E aí, como o próprio curso de programação fala, né? Faça os seus benchmarks uma vez a cada 4 meses, e aí você avalia o condicionamento físico até todo mundo entender que não tem chance de você errar, né? É assim, você está roubando de você mesmo, não é um problema meu, mas até mesmo você falar essa frase dá meio que um argumento meio, assim, pesado para o aluno falar, ah lá, o cara tá falando que é babaca, que eu tô roubando de mim mesmo. Não roubei. E aí você sabe que o aluno, às vezes, pagou um SIND agachando 12 vezes ao invés de 15, né? Isso acontece em todo boxe, man. Eu tenho 2 alunos que eu falo que eles se confundem, né? Mas a gente sabe que, porra, não é possível que você se confunde contando até 3. Quem que se conta? 1, 2 e para de contar? Não tem chance. Então, assim, esses 2 meus alunos, eles não são meus alunos de referência, e no dia de benchmark ele tem que fazer na frente de alguém, mano. Então, assim, é o cara que zera o quadro branco, ninguém olha para ele, porque ele é o 17º do Open, tá? Então, assim, escolha seus benchmarks, crie os seus eventos, workouts curtos em baterias é a minha dica para você, tá bom? Nunca, absolutamente nunca, essa é a minha dica para você, nunca aborde com palavras esse tipo de assunto sensível, nunca, tá? Jamais. Furada. Já fiz, deu errado. Hoje em dia eu rio e coloco uma alternativa dentro do piso preto. Márcio Melo, vamos nessa, man? Que bigode, hein, padrinho? Bigode grosso. Manda bala. Tá com a mão levantada. Fala, man. Estamos aqui. Tudo certo? Obrigadão aí. Boa tarde a todos. E, assim, é bem importante esse lance da CrossFit lançar esses workouts que são aplicáveis dentro do piso preto. E eu usei isso, inclusive, hoje com um aluno. Eu achei que caberia o link aqui para a gente compartilhar, porque uma aluna reclamou que um determinado WOD tinha sit-up. E aí eu, contextualizando, ela treina há muito tempo, fazia planilha e entrou no box lá, enfim. Essa galera planilheira, quando chega e a gente realmente tenta mostrar que a cultura da gente que tenta seguir a metodologia é um pouco diferente do que o que a galera por aí prega. Enfim.
Eu fiz. Mas você sabia que teve um odd das quartas de finais desse ano que teve V-Up? Aí ela fez, como assim? Eu disse, então, para você, se porventura passar no Open e for para as quartas de finais, não travar num V-Up, que foi o caso de muita gente que travou, a gente tem que colocar realmente esses elementos ditos simples em odds, em treinos, porque isso aí vai lhe condicionar, vai lhe preparar para as atividades, e é CrossFit. Porque o grande problema que eu vejo, e aí eu compactuo com suas palavras, o pessoal fica tentando realmente bater de frente com esses alunos de planilha e tal. Hoje, eu tenho, graças a Deus, uma estrutura lá no box, não é meu, eu sou só o head coach, responsável técnico do box, que tem um espaço para open box e a gente realmente deixa. Quer fazer, tá ali o espaço. O principal aqui é a aula coletiva, e todo mundo que chega já sabe. Começou a aula coletiva, amigo, um abraço, vai lá para trás, vai para o seu cantinho. O que comanda é a aula coletiva. E a gente deixa isso muito claro. Então, quando eu fiz o link, ela fez, é mesmo. Então, desabou todo o discurso dela, porque realmente, se a gente pega esses exemplos da própria CrossFit, diz, então, se nem a CrossFit é CrossFit, o que é CrossFit para você? Aí ela ficou meio sem reação. Então, usar esses exemplos, trazer realmente esses benchmarks, trazer esses odds de competições afiliadas. Hoje mesmo eu fiz uma subida de carga do Conference da Copa Sul, do 2022. 3 cleans, 2 fronts, um jerk, e por aí vai. Então, são referências que a gente pode usar para realmente fortalecer o discurso. Então, faz muito sentido isso aí. E você realmente cria estratégias para comparar com os atletas. Sei lá, Malheiros, ano passado, levantou tanto. Então, quando você compara com ele, divide pelo peso corporal e vê realmente aí o nível. Então, a gente consegue criar. E desmontou toda a linha de argumentação dela, diz, mas isso não é. Então, o que é para você? Porque para mim é. Então, se a própria metodologia está dizendo que é, quem sou eu para dizer que não é? Enfim, Pois é. era só para compartilhar. Endossa o discurso, né? Essa é a palavra, é uma palavra importante de ser utilizada. Te dar consolidação, engrossa a sua palavra, né? E aí você fez o certíssimo, porque você deu um dado e fez uma pergunta, né? Eu vou, de novo, salientar a importância de você nunca tentar igualar, né? Falar de mesmo âmbito. Então, assim, isso aqui é o que acontece. O que você acha? Essa é o que os meus alunos costumam falar. Pô, isso aí é um tapa de luva, né? Mano, é assim. E aí? O que você acha? O que você me diz? Né? Então, assim, às vezes, perguntar é melhor. Eu estava procurando enquanto você falou e eu lembrei rapidamente da consolidação do método dado pelo próprio método. Isso aqui, são percentuais de Ellen. Tá? Quando foi publicado, o Ellen, o Instagram Beyond the Whiteboard, que é um dos parceiros da CrossFit, ele publicou quanto tempo as pessoas no mundo costumam gastar fazendo o Ellen como prescrito, né? Então, assim, quando eu falo que o benchmark Ellen pode ser colocado 12 minutos como time cap, é porque quando você bota 12 minutos, você pega metade de aproveitamento do workout só. Tá? Você tem noção? Pessoas que terminam com 12,34 do sexo masculino estão com 20% de aproveitamento do workout. É muito baixo, né? Então, assim, você ter os números consolida o que você faz. Você fala assim, achei fácil fazer N como workout. Faz uma prática de handstand walking e depois manda o N como treino do dia. Né? Achei fácil. Beleza, você fez tudo, bro? Fiz. Qual foi o seu tempo? 7,50. Top. Tem gente que faz ele abaixo de 6 minutos. Da próxima vez, faça um pouco mais rápido, você vai ter cãibra na barriga, né? Então, assim, tudo que você faz, se você tem um dado, deixa de ser opinião contra opinião, tá? Estúdio Marcelo, é o Leandrão, manda aí. Leonardo, quer dizer. Não, é Leandro, porra. Agora Leonardo. Léo. Não, eu queria falar sobre o Eren lá, o primeiro lá que você falou. Porque você falou que os animaizinhos terminam isso aí em 7 e pouquinho, né? Alguma coisa assim. Isso. Será que a versão, assim, que você falou que ficou triste, que falou que é uma versão, mas será que a versão não é para que todas as idades, todas as faixas etárias terminem dentro desse tempo? Entendeu o que eu falei? Entendi. Eu estou com os percentuais abertos aqui, tá? E eu tenho esse benchmark, esse é o meu melhor benchmark. Tá?
Então, assim, é um treino que eu conheço e gosto bastante. Para você ficar em 99% de aproveitamento, se você é do sexo masculino, você tem que fazer em 7,25, tá? 99% é obrigação de todo atleta que está no Games. Então, o que eu faria, né? Se eu sou o programador do Games, o time cap de Ellen seria 9 minutos, porque no sexo feminino tá 8,10. 1%. Eu duvido que seria... Eu acho que isso seria muito mais uma corrida para um workout ser muito intenso, e ainda assim entraria muito mais em cima da questão do CrossFit ser disputado no detalhe. Por exemplo, um no-rep de um kettlebell swing aí tira você do pódio, né? Então, assim, mecânica, consistência e intensidade. Do que propriamente, eu acho que, tipo, mudando a carga do kettlebell, botando chest to bar, eu não sei se entraria nesse mesmo quesito, tá? Agora, a cabeça dos caras é a cabeça dos caras, né? Eles fizeram um jack, por exemplo, com bar muscle up, obrigando a entrar... O jack é o do remo, né? Remo, thruster e pull-up. Essa é a versão tradicional. E aí eles colocaram um remo obrigatoriamente abaixo de, acho que 3,30 para os homens. E aí, thruster com carga, 43 quilos, eu acho. E bar muscle up. Eles dificultaram o benchmark, né? Agora, eu fazendo jack normal, fechei abaixo do tempo deles fazendo esse jack complexo. Então, assim, qual é a vantagem para mim, como defensor do método, assim, eu não gostei, entendeu? Eu preferia que ele fizesse normal e o atleta me desse um pau fazendo a mesma coisa. Entendi. Tá? Beleza. Ronês, manda. Contribuição só para corrida, né? O último 5K que a gente fez aqui no box foi numa sexta-feira. Eu vim anunciando durante 15 dias, fazendo, e acabou que virou um evento. Porra, postei até um vídeo, quadro cheio, na sexta-feira depois, foi animal do caralho. Até arrepiou aqui de novo. Tem um evento programado agora para a gente fazer o reteste daqui a 2 finais de semana, se eu não me engano. Aí vai ser um evento bacana. E a intenção agora é que seja em dupla. Então, para que fique mais uma ideia. Aqui a gente tem uma lagoa aqui em volta, né, aqui na frente, que é 2.400. E aí a programação vai ser em dupla, e o resultado que vai pro quadro, que não é o resultado oficial, cada um vai ter o seu tempo, né, lógico, mas o resultado que vai pro quadro é o tempo da dupla. Então, aquela parceria de um fazer com o outro e tal, de tentar bater o outro do outro horário, aquela duplinha e tal, é mais um motivador. E assim a gente tira do conforto, do desconforto de falar, porra, fazer 5K sozinho. Não, o tempo da dupla é que vai para o quadro branco. Aí a turma do ego, que gosta de uma disputinha e tal, a gente consegue dar uma segurada e mesmo assim dar uma pimentada, um upgrade no 5K. Bom, era só para poder colaborar mais um pouquinho. Perfeito. Eu vi o evento, parabéns, viu, Min? Eu adorei, eu vi pelo Instagram, né? Mais uma aplicação do CrossFit Raiz em cima de uma entrega da comunidade, mais do que o menino, foi top. Eu quero falar dessa dupla, porque dupla é uma coisa que estimula a comunidade sólida é o seu principal merchandising, tá? Eu criei aqui um torneio que vai ser dia 19, torneio de dupla mista, né? Obrigatoriamente um homem e uma mulher. Isso dá algumas dicas, tá? É importante você estar preparado para isso. Por exemplo, não pode chamar atenção para casais, porque isso fica heteronormativo, né? Então, se fala de dupla mista e aí desconstrói qualquer tipo de estigma em cima de, é casal, vá com seu namorado, esquece isso, tá? Eu tenho uma comunidade LGBTQIA+, grande, né? E eu falei, a desconstrução foi em cima simplesmente de que algumas coisas a gente, para medir, tem que deixar igualitário, né? Então, assim, a dupla dessa vez vai ser mista, o próximo evento vai ser dupla de mesmo sexo, e a gente vai fazendo um revezamento para a gente conseguir pegar todas as variáveis, mas, inclusive, se você precisar do Tinder aqui, do Vila, eu vou conectar você a uma dupla de sexo diferente. Eu brinquei, mas, assim, deixei bem claro que não era uma característica heteronormativa. E aí, por que a gente bota uma competição em dupla? Primeira coisa que eu falei, se eu quisesse avaliar o físico realmente de vocês,
eu teria que botar isso aí individual, né? Então, o nosso objetivo aqui é no inverno, que tá difícil de acordar à noite, você ter uma motivação para treinar com algum colega, tá? Então, assim, tudo que você faz, se você faz, pensa um pouquinho, às vezes você pensa na sua dor, caralho, tá foda de ter aqui, pô, inverno, tô tendo cancelamento pra cacete, a galera parece que desmotivou depois do carnaval, né? Pô, isso aí é a tua dor? A cabeça de um dono de negócio que sabe que vai ter o negócio para sempre, né? Ou espera ter o negócio para sempre, com esse meu problema, qual vai ser a minha solução? E não ficar simplesmente olhando paliativamente, né? Ah, eu vou dar desconto para subir. Você não mudou absolutamente porra nenhuma e acabou de criar um outro problema, né? Então, assim, identifica seu problema, top. Qual vai ser a solução? O quanto que eu preciso para eu ficar confortável no meu período de baixa? Porque boxe tem período de baixa, sim, tá? Só fala que não tem quem não tem boxe. Isso aí é claro. Vem falar que o seu dezembro é igual ao seu junho? Cacete que é, tá? Então, assim, em algum momento vai ter um período de baixa. Quanto que eu tô disposto a aceitar essa baixa sem ficar melindrado, sem ficar louco, querendo ser um headhunter para voltar a um número, entendeu? Então, assim, pensa no que te dói e gaste um pouco de tempo, porque isso aí não é urgente, mas é importante. Beleza? Com essa frase a gente encerra. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Tem sido sempre um prazer para mim. Me chama muita atenção. Eu adoro estar aqui, né? E espero que essa semana seja uma semana incrível. Lembrando que dia 1º começa o Games. Então, na terça-feira da semana que vem já começa. E na nossa quinta-feira, dia 3, a gente avisa para vocês se vai ter. Eu acho que é bem provável que não tenha, mas se tiver, estarei aqui com vocês. Tá bom? Tem um treinador de nível 3 Sérgio. querendo falar ali, ó. Manda! Fala, galera. Zeca aqui, Zeca da Mundo. Eu só queria agradecer a essa experiência que a gente tem semanalmente, que esse contato com esse grupo de estudo foi o que me fez conquistar o level 3. Só queria mesmo agradecer mais isso. Parabéns, queria meu agradecer. irmão. Parabéns, Zequinha. Valeu. Quem está disposto, né, a manter seu compromisso, em determinado momento, você vai ter que desbloquear a língua, tá? Então, assim, desbloqueia a língua, desbloqueia a atividade, e não existe limite para quem quer fazer. E parabéns, eu acompanhei um pouquinho aí dessa sua busca, dessa sua jornada. Bem-vindo ao time e Valeu. parabéns, tá? Foi construído, eu sei que foi construído. Obrigado, galera. Obrigado pela ajuda de sempre e uma boa tarde e bom trabalho para todos. Parabéns, Zequinha! Obrigado. Valeu. Valeu, galera. Ó, eu mandei o formulário no chat para vocês preencherem da pesquisa que a gente está fazendo. Se você chegou depois e não viu meu recado, tá no chat o formulário aqui, um link. Vai lá, preenche lá, só para ajudar a gente aqui a ter mais noção do nosso mercado. Semana que vem tem Games com transmissão em português. Espero vocês. Grande beijo. Um abraço. Até. Tchau. Beijo. Valeu.